MA Cult Podcast. A cultura e suas várias formas de manifestação artística emaranhadas num só lugar. Uma reflexão no interior de quem a vê, causar um incômodo, um sentimento de paz ou de alegria. Para que serve a arte, hein? Se não para causar, não é mesmo? Bom, para nós aqui do MA Cult Podcast, o certo é que eu converso neste episódio com Mário de Jesus, artista visual que, logo no comecinho de carreira, teve que lidar com duas situações bem pesadas na época. Uma de suas obras teve que usar uma tarja preta por ser considerada profana quando em exposição, e outra foi parar no pronto-socorro das artes. Sim, levou 2 facadas antes de ir para uma coletiva. A gente vai explicar isso também. Parece brincadeira, né? A gente vai conversar com o Mário de Jesus também sobre o despertar para o mundo das artes, os processos criativos dele, o mercado de trabalho na Ilha Magnética, editais de fomento, a carreira de artista e muito mais. Desta vez a gente conversa com o Mário de Jesus. A gente está aqui na casa dele, que é exatamente onde ele trabalha, onde ele faz as pinturas dele. E a gente vai conversar com ele um pouquinho, bater um papo sobre o que a gente mais gosta de fazer, que é arte humana. Né? Sim. Então, conta pra mim, quem é Mário de Jesus? É uma pessoa que tem momentos de alegria e de esperança, mas também de angústias e de desafios. E que busca expressar isso através da sua arte, das suas criações, seja por meio das artes visuais, mas também às vezes por meio da poesia. Há momentos também que eu encontro essa forma de me expressar artisticamente através da escrita, mas a frequência maior é por meio das artes visuais. O início de tudo. O meu despertar para as artes visuais começou, na verdade, desde os 5 anos de idade. Eu tinha um hábito de rabiscar, desenhar as paredes de casa, né? Foi a minha primeira experiência com a arte rupestre, digamos assim, né? Mas assim, eu fazia mais como um hobby, né? Mas eu já demonstrava esses sinais, né, de inclinações para as artes visuais, para o desenho, para a pintura. Porém, como eu falei, eu desenhava apenas por diversão, né? Coisa assim de criança e tudo. Tinha algumas referências, os desenhos animados, né, da década de 80, como He-Man, Thundercats, né? Até alguns que já vieram no comecinho de 90, como, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, né? Que foi uma febre, os X-Men, assim, que foi aquela primeira animação clássica que passava na Rede Globo, né? Que era algo assim que também, na época, foi uma explosão. O caminho ele se deu início por meio das artes visuais, né? O desenho e a pintura. Eu comecei desenhando, né? A começo eu desenhava como autodidata, aleatoriamente e tal. Daí eu senti a necessidade, lá pelos anos de 2003 a 2005, de aprender técnicas. Então eu resolvi fazer curso de desenho e pintura no Odilo Costa Filho, aprimorei as técnicas, mas também eu senti necessidade de procurar outros caminhos, né, dentro das artes, além das artes visuais. Esses caminhos que eu procurei, né, como inspiração também para me enriquecer, né, no meu conteúdo enquanto artista, né, enquanto ter algo a oferecer, né, por meio da arte, se deu também através do teatro. Cheguei a fazer um curso de artes dramáticas, que hoje é assim a nomenclatura, pela Escola Cassem, né? Uma escola de teatro que tem aqui no Maranhão. A única escola pública com formação para atores.
A minha mãe, por exemplo, ela não se considera uma artista, mas ela tem uma inclinação para o artesanato, né? Para reaproveitar também as coisas, coisas que poderiam ser jogadas fora, reciclar e dar uma nova roupagem, um outro sentido, né? Quanto a essa questão do artesanato, existem pessoas que ainda não reconhecem o artesanato como uma arte, né? Pelo fato do artesanato ser uma arte que pode ser tanto para ornamentação, decoração, mas também como algo a ser de utilidade. Mas não deixa de ser uma arte, né? Uma expressão artística, o artesanato também. O meu pai, que já faleceu, né, em 2010, ele era artista popular. Escrevia toadas de Bumba Meu Boi para vários grupos de Bumba Meu Boi. Ele nasceu no Tibiri, mas desde cedo tinha essas aptidões, né, voltadas mais para a arte popular, né, para a cultura, para a dança e tudo. Tem também um tio meu, por parte de mãe, que já é falecido. Ele desenhava, né? Eu acredito que isso veio mais da parte dele, né? A questão do desenho. Só que ele gostava de desenhar paisagens, rostos de pessoas, animais, né? Ele não tinha assim desenvolvido uma linguagem, né, artística, nem uma linguagem voltada para as artes clássicas e nem para a arte moderna. Ele simplesmente desenhava, mas ele não se interessava tanto em aprofundar sobre o assunto, né, sobre a questão das artes visuais. Uma hora esse momento chega, né, para cada artista visual que vai se desafiando, né, ao longo da sua trajetória, da sua história de vida. Como a grande maioria, encontrei empecilhos, né, principalmente em relação à família. A família, claro, se encanta com as artes, questão de ostentar, né? O talento do filho para amigos, para parentes e tal, tipo aquela história, o meu filho sabe fazer isso, aquilo e tal. Mas, por outro lado, não deixa de ser uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que apreciam a tua arte, cobram também para que você mesmo se banque e que traga resultados que sejam principalmente financeiros. Esse momento chegou quando eu percebi que era impossível eu abandonar as artes por mais que eu tentasse. E, para princípio, quando eu comecei a me profissionalizar a partir das técnicas, né, tanto no desenho quanto na pintura, eu tive um certo receio em expor publicamente o meu trabalho, pelo fato das temáticas e da linguagem artística que eu uso, que eu abordo, né? Referências. Aquela base que você falou há pouco dos Thundercats, dos super-heróis, dos X-Men, né? Como o corpo humano ele é colocado de uma forma assim, bastante evidente, né? Com expressões de musculatura ali, com movimentos e com tudo. Vigor, Exatamente. força. Isso é bastante presente nas tuas telas aqui. A temática não é heroísmo, a não ser o heroísmo religioso, digamos assim, ou não? Embora eu me sirva de alguns elementos religiosos, principalmente os que se referem à fé cristã, não seria necessariamente um heroísmo em si, mas seria uma forma de refletir um pouco da espiritualidade que eu me identifico, né? Eu me identifico muito com a espiritualidade cristã, independente
da maneira religiosa que o cristianismo se expressa hoje, né, nos tempos atuais. Quais são as tuas referências para esse trabalho que eu posso ver aqui? Eu sempre bebo um pouco da fonte das coisas que me chamaram a atenção em relação à arte, né? Eu bebo um pouco nas fontes do surrealismo, gosto também do simbolismo, da iconografia cristã gosto, mas também gosto muito das esculturas renascentistas, especialmente Michelangelo e Bernini, porque eles expressam muito claramente a expressão do corpo. Algumas pessoas às vezes ficam um pouco chocadas com a minha forma de expressar a religiosidade e o humanismo através da nudez artística, né, de alguns modelos das minhas pinturas. Mas a nudez em si, eu não busco retratar ela como uma forma de vulgarizar, de ser um desleixo humano, um relaxamento, um descuido, não. Na minha percepção enquanto artista, a nudez é a verdade do homem como um todo. O homem está totalmente libertado das suas amarras sociais, morais, até mesmo de convicções religiosas, de crenças que são muitas das vezes crenças limitantes, que impedem até mesmo com que a gente se desenvolva enquanto seres humanos. Eu uso elementos do surrealismo, né? Essa questão dos sonhos, do lúdico. Essa questão do lúdico também tem uma influência com a minha vivência no teatro, de fato. Mas, assim, não chega a ser totalmente voltado apenas para o subconsciente. Você vê que tem um simbolismo. Eu busco enriquecer o meu trabalho com muitos signos, que independente da cultura em que cada pessoa foi educada, quando ela vê algum trabalho meu, ela pode ter uma leitura diferente da minha ou de qualquer outra pessoa. Isso vai de acordo com as suas crenças, com aquilo que a pessoa agregou como verdade para ela, né? E daí ela vai fazendo as suas interpretações. Porém, eu tenho a minha interpretação pessoal de cada obra, mas eu também não discrimino as outras interpretações, né? Porque cada ser humano tem a sua própria verdade. Casos e curiosidades. Tem 2 trabalhos que já causaram, né? Digamos assim. Causaram não tanto no sentido positivo, mas porque foram expostos para um público geral. E quando se trata do público geral, nem todos têm esse interesse em se aprofundarem sobre as diversas expressões de arte. E acabam interpretando muitas das vezes como uma ofensa, às vezes como uma profanação. Mas é como eu costumo dizer, a arte em si, ela é uma expressão, né, desse mundo, desse universo interior que cada artista traz dentro de si. Foram 2 trabalhos que acabaram causando uma certa polêmica, né, e não teve um retorno tão positivo. Um deles está aqui, que é A Chama Viva de Amor, de um Cristo censurado, em que eu retratei o Cristo crucificado, mas ele não está crucificado na cruz, ele está crucificado sobre uma rosa, porque a rosa, para mim, é uma expressão também do amor humano manifestado, mas que se deixa divinizar, se deixa transformar, né? É um amor que vai se tornando sublime. E eu retratei esse Cristo nu. E pelo fato de eu colocar ele nu, com a genitália exposta, eu fui obrigado a colocar uma tarja preta, né?
e converter também até mesmo o título da obra, que antes era só A Chama Viva de Amor. E eu acabei intitulando A Chama Viva de Amor de um Cristo Censurado. Ou seja, eu tive que acabar convertendo a temática desse trabalho para uma linguagem mais dos tempos atuais. Porque vivemos um tempo em que, além de vivermos assim num clima tão acelerado de informações, disso, daquilo, de querer as coisas para agora, né, de imediatismo, a gente vive também meio que sufocado por um conservadorismo que muitas das vezes é tóxico e uma moral que nem sempre leva a nada. Muito pelo contrário, é uma moral que faz as pessoas perderem a sua própria identidade. As pessoas, elas vivem ligadas num piloto automático, querendo viver um politicamente correto, que nem sempre é tão correto assim, a gente sabe disso. E foi basicamente o que aconteceu em relação a essa arte. O outro foi um dos meus primeiros trabalhos que eu expus, e não foi numa exposição individual, foi numa exposição coletiva, enquanto eu ainda era aluno do Centro de Criatividades Odilo Costa Filho. Era uma obra em que eu retratei o pintor Salvador Dalí, que é um pintor surrealista, com o poeta Frederico Garcia Lorca, que eles eram muito amigos, muito próximos. E houve assim um momento em que essa relação deles de amizade acabou se tomando uma proporção além da amizade. Porém, foi num contexto assim em que havia a Guerra Civil Espanhola, teve todo esse contexto de ditadura, de moralismo, coisas, né, que se repetem, padrões de comportamento que, infelizmente, ainda se repetem nos dias de hoje. Aí, o que aconteceu? Essa obra retratava eles dois de frente um para o outro, como se fosse um reencontro, e trocando experiências entre si. Eles não estavam, digamos que em uma consumação de união, não era bem isso, embora sutilmente expressasse. Mas a minha intenção era mostrar a união de duas linguagens artísticas diferentes, que é a pintura e a poesia. Porém, houve alguém que não se agradou muito dessa forma, dessa expressão, e simplesmente vandalizou, né, o meu quadro. Fez 2 cortes. Antes de eu terminar até mesmo a obra ainda estava em um processo ainda de construção, né? E isso foi um baque, porque faltavam 2 dias para a exposição coletiva. Então, de última hora, a tela teve que ser um pouco restaurada, né, costurada, e usando cola de tecido e tudo, né? E eu tive que repintar, né, por cima, para deixar o menos visível possível o dano que foi causado. Eu sou daqueles que experimento e não tenho pacto nenhum com a inspiração. Eu vou e fico mexendo. Experimento, tiro daqui, bota ali, blá, 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 blá. Certo. Aí acontece. E contigo é a mesma coisa? Isso é uma curiosidade. Outra coisa, como é que a coisa acontece para ti? Como é que uma peça como aquela que eu estou vendo, eu vejo 7 espadas, a Maria, o Homem Jesus, né? Sim. Ele está dentro de uma caixa, né? Um caixão. Um caixão, com os peixes, que são símbolos do cristianismo. Do cristianismo. E tem uma rosa que, na verdade, é a própria Maria. Assim, como é que isso acontece? Acontece primeiro num bloquinho, ou tu está deitado no sofá, assistindo televisão, lendo um livro, e isso acontece, tu vai juntando essas informações na tua cabeça, e depois tu vai direto para o estúdio e começa a desenhar e pintar, já separa as tintas, o formato, o tamanho, fica legal num quadro grande, num quadro pequeno,
Como é que essas coisas acontecem? É uma curiosidade. Primeiramente, eu queria dizer que eu te admiro muito e te invejo enquanto artista, né? Não só você, mas os demais artistas que se arriscam, sem se deterem tanto nessa coisa de eu tenho que ter uma inspiração, eu tenho que buscar algo que me inspire, eu tenho que visualizar alguma coisa, assistir algum filme, ler algum artigo. Não, vocês simplesmente tentam, se experimentam sem julgamentos. Eu acho legal isso, né, do artista não ser inquisidor consigo mesmo, né? No meu caso, eu ainda sou um pouquinho inquisidor comigo, né? Sou muito exigente com a questão da minha produção. No meu caso, essa inspiração, né, de criar elementos simbólicos que intrigam muitas das vezes quem vê, às vezes a pessoa fica meio confusa tentando entender. Essa inspiração eu busco pelos livros que eu leio, algumas vezes pelos filmes que eu assisto. Se eu vejo alguma imagem, alguma fotografia nesse filme que me prende a atenção, eu quero transportar isso, mas também não simplesmente transportar porque eu achei bonito, mas para me passar uma mensagem através daquilo, a minha visão que eu tive, né, daquilo. Claro que eu converto com elementos próprios, né, elementos que na minha concepção eu julgo ser necessário para comunicar a minha arte. E também através de sonhos, porque eu sempre fui muito ligado, né, na questão da simbologia, da representatividade, né? Então, se aquilo chama atenção, aquilo fica na minha mente. E o meu subconsciente acaba armazenando e eu acabo sonhando. Aí também entra um pouco essa questão do surrealismo, né, que invade a nossa mente sem a gente perceber. Tens alguma mania quando está no ateliê, no teu quarto de trabalho, de mexer primeiro com as cores? Tu já trabalha, já separa as cores? Ou tu faz um rabisco primeiro com lápis, no papel? Como é que isso na prática? Bom, o meu processo de criação, em alguns trabalhos, primeiro eu faço o desenho, né, em folha de papel A3. Faço tecnicamente, né, fazendo o esboço, o rascunho, vendo as medidas e tudo. Hoje já faço isso mais de uma forma intuitiva, porque com as repetições a gente vai dominando as técnicas. Em relação às cores, primeiro eu as imagino, né, na minha mente, principalmente quando vou usar cores de contrastes, né, uma cor que causa um impacto diante de outra. Então eu fico visualizando, será que se eu usar a cor X, ela vai criar um contraste que seja harmonioso com a cor Y? Então eu busco ver isso. Eu faço experimentos antes, né? Tanto através das misturas de tintas, né? Eu costumo trabalhar com tinta acrílica, pelo processo de secagem ser mais rápido, mas também trabalho com lápis de cor, giz de cera, lápis de cor aquarelável, também alguns lápis de cores metálicas, né, que agora a Faber-Castell lançou e algumas outras empresas entraram nessa onda, né? Então eu busco antes primeiro estudar as cores. E estudar as cores para mim ainda é um processo bem mais difícil do que desenhar em si, né, do que criar uma figura humana, do que inventar uma paisagem até para reparar certos erros que eu acabo percebendo. Enfim, é basicamente isso.
O artista visual Mário de Jesus se destaca pelo marcante simbolismo presente em seus desenhos e pinturas. Como soubemos ainda há pouco, ele tem formação em desenho artístico e pintura em tela, pelo Centro de Criatividade Odílio Costa Filho. Estudou artes dramáticas no Centro de Artes Cênicas do Maranhão e se considera poeta por hobby. Mário de Jesus é conhecido como sendo o artista local que muito expressa a religiosidade e o humanismo por meio da nudez artística e que busca em suas pinturas refletir com a espiritualidade. E a gente segue nossa conversa com ele aqui no M Acult Podcast. Trajetória artística. E me diz uma coisa assim, tu já tens catalogado teu material, tu já chegou a fazer uma espécie de inventário? Eu já cataloguei, de certa forma, mas para currículo artístico, né? Me inscrevendo em editais e tudo. Mas realmente ainda não organizei para ter um arquivo catalogado, documentado, pessoal meu. Isso eu ainda não fiz, não por desleixo, mas é porque realmente eu sou muito amador nessa questão da tecnologia, de organizar, né? Hoje em dia já se pede um portfólio digital. E nem todo artista visual e artista popular esse trabalha com a questão das mídias digitais. O artista, geralmente, a preocupação dele é em produzir, é em se expressar, né? Depois, com o tempo, devido às circunstâncias da vida, que ele vai se atentando. Eu sou um artista, mas também eu sou um profissional. E, claro, a gente, querendo ou não, a gente tem que se reciclar, tem que se reinventar, aprender novas coisas. Tem muita coisa que aprendi no decorrer desses anos, aprendi. Mas há muita coisa que eu preciso aprender e muito. Eu acho que aproximadamente, ao todo, eu já produzi 60 telas. Agora, em matéria de desenho, eu não sei, já foram muitos, assim, eu já perdi a conta, né? Porque também eu tive uma certa relutância em ingressar no caminho da pintura, justamente pelo fato das minhas temáticas que são trabalhadas, né? É uma temática que não é tão comum, principalmente aqui em São Luís. Aqui em São Luís, culturalmente, as pessoas já são mais acostumadas a apreciarem uma arte que seja de paisagens, de casarões, ou então até mesmo que reflita os mitos e lendas de São Luís, já que São Luís é uma terra de encantaria, é reconhecida também como a Ilha Magnética, né, nas canções, também como Ilha do Amor, né? E também tem muito essa bagagem do sincretismo religioso, que é algo bem presente, tanto na religiosidade quanto nas manifestações culturais. A arte vai ao mercado. Como é que tu observas essas relações que existem entre o artista, as casas de arte, os editais, galerias, espaços públicos ou privados para a exposição de trabalho artístico-visual? Como é que funciona a cabeça do Mário de Jesus enquanto artista visual / empresário, digamos assim? Porque a gente, em conversas anteriores, a gente acabou falando que faz parte, né? Parte Sim. integrante do currículo do artista visual no Brasil / Maranhão, né? O cara ser também o seu próprio gerenciador. Gerenciador, sim. Não diria tanto que o artista ele seria empresário, mas ele seria o empreendedor. Como você mencionou, ele se vê obrigado a gerenciar, né, o próprio negócio dele. Porque, claro, de começo a gente só pensa em produzir e expressar a arte. Mas as circunstâncias da vida nos levam a nos desafiarmos mais enquanto artistas e profissionais. Hoje em dia, o que se percebe no mercado de trabalho,
para as artes, aqui no Maranhão, o que eu percebo é uma opinião minha enquanto artista e profissional das artes. Eu percebo uma certa escassez em alguns lugares. Escassez que eu digo no sentido de oportunidades, né? Oportunidades das pessoas exporem os seus trabalhos. E até mesmo na questão da elaboração dos editais. Que a forma de elaborar os editais, muitas das vezes, se dá de uma maneira injusta e até excludente. Porque quando você lê um edital, é tanta burocracia, é tanta exigência, é tanta coisa, que o artista ele se vê acuado, né? Sem saber como começar, como desenvolver, né? Principalmente o nosso segmento das artes visuais e o segmento das artes populares e do artesanato. Nem todo artista ele é preparado para trabalhar com outras formas de comunicação, como o audiovisual e as mídias digitais, né, que hoje é algo bem presente, principalmente nesse ritmo acelerado que a gente anda, né, de informação. Se o artista ele não for proativo e polivalente, se ele não tomar essa consciência de que ele precisa ser um influenciador, não necessariamente um influenciador digital, embora ele se veja obrigado também a seguir por esse caminho, né? Até para dar mais visibilidade, mas querendo ou não, tem que se reinventar. O mercado ele precisa também buscar investigar sobre os novos artistas, né? Pessoas que estão iniciando por esse caminho, não só de forma autodidata, mas também até mesmo por meio da vida acadêmica, né? Pessoas que se dedicam a cursar uma faculdade de artes visuais, né? De artes cênicas, enfim, de todas as linguagens artísticas. E muitas das vezes essas pessoas que entregam o seu tempo nesse sentido de se aprofundarem no assunto, elas não têm essa oportunidade de mostrarem o que já trazem como bagagem e expressam em seus trabalhos. Já aconteceu também de eu presenciar as contradições, né, em nossa cidade em relação às exposições de artistas que já têm uma notoriedade, já possuem uma carreira consolidada, e aqueles que simplesmente estão começando, né? Estão dando passos iniciais. O que a gente percebe é que aqueles que já são artistas de renome já atraem um público 1000 vezes maior do que aqueles que estão começando. Me deparei até com um certo questionamento. Um colega de infância chegou para mim e disse: Mário, mas o teu trabalho é incrível, a forma que tu te expressa, que tu comunica a tua arte. Eu não entendo por que não tem tanta visibilidade. Você conhece tanta gente, conhece tantos artistas visuais, pessoas do teatro, escritores, poetas e tal, mas por que tu ainda não consegue? Aí eu expliquei para ele, né? Mencionei até a respeito de 2 exposições, né? de grandes colegas artistas renomados que exporam o seu trabalho, que teve toda essa movimentação. Eu expliquei para ele, olha, é o seguinte, há artistas que já não precisam tanto de uma divulgação quanto a gente, que tá simplesmente começando, muitas das vezes engatinhando aos trancos e barrancos, porque são pessoas que já têm o seu nome consolidado, né? Já tem uma referência, o trabalho já é visível, seja em alguma revista, em algum artigo de jornal, seja em alguns murais que a gente vê nas ruas, ou em algumas listas telefônicas, né, de antigamente, nos anos 90. Enfim, essas pessoas, o próprio nome delas já se tornou o próprio marketing, né? E eu ainda não consegui fazer o meu nome, né? Isso é um processo muito lento. Isso vai muito também da apreciação do público e também do interesse do próprio mercado. Toda vez quando eu penso ou converso sobre essa parte bem, né, arte e mercado,
só vem em minha cabeça aquele filme que fala sobre o Jackson Pollock. Tu já viu esse filme? Sim, Pollock. Outro filme também que é interessante, que mostra um pouco desse conflito do artista novo com o artista renomado, é a vida do Basquiat, o Jean Basquiat, que ele é um grafiteiro, né, que começou as artes, né, nos murais, fazendo vários rabiscos e tudo nos Estados Unidos, né? É um artista negro que veio da periferia, suburbano, né, falando para uma realidade brasileira, e que acabou ganhando esse destaque, esta notoriedade. Mas para ele foi todo um processo. Ele levou muito tempo em lidar com o preconceito, né, da elite artística da sua época, né? Foi todo um processo de luta, de resistência, de insistência também, porque muitas das vezes o artista ele tem que insistir na linguagem que a arte escolheu para ele, porque eu costumo dizer que não é o artista que escolhe a arte que escolhe o artista, e se lançar, né? Sem medo. Tu citaste editais, conselhos, formas institucionais de dar visibilidade para o artista e de receber o carimbo, aquela instituição receber aquele carimbo de que eu sou patrono, né, desse tipo de atividade, desse tipo de arte. Em alguns centros, a gente percebe também que isso é tão apertado, que categorias de artistas acabam trazendo para si outras formas de trilhar seu próprio caminho, né? Fazendo coletivos ou parcerias, ou então trabalhando com a galera da rua, a comunidade ali presente. E existe algum tipo de envolvimento do artista visual Mário de Jesus com a comunidade aqui do João Paulo, ou então com algum outro tipo de entrosamento, assim, alguma atividade? Embora seja um lugar muito tradicional, né, um berço de cultura, por ter várias manifestações artísticas, manifestações culturais, principalmente pelo São João, ainda assim é muito difícil, não só para mim, enquanto artista, mas outros artistas que vivem na mesma localidade que eu, fazer algum trabalho coletivo, um trabalho independente de editais, né? Editais sejam estes de prefeitura, de governo ou de alguma empresa particular. Isso porque, primeiro, de certa forma há um desencontro e as pessoas, o local de origem para elas também não deixa de ser um refúgio, né? Um santuário, a sua zona de conforto. Então, elas têm essa tendência de não se exporem a público em seu local. Eu reencontrei uma colega, né, do teatro, que eu sabia que ela morava na mesma localidade que eu moro, mas ela não sabia que eu morava no mesmo local. E coincidiu da gente se encontrar na rua. E ela disse assim, tu mora aqui? Eu disse, moro. Aí ela falou para mim, eu pensava que tu morava no lugar X, porque eu sempre te vejo por lá e tal. Eu disse, pois é, né? Eu também sou filho deste local, né? E até conversamos, né, sobre essa questão, por que não fazemos algo assim, né? Um trabalho coletivo, né? Por que não fazemos uma troca de intercâmbios, o que seria interessante. Mas, no geral, isso é algo que não é tão fomentado, né, aqui em São Luís. A gente vê muitos artistas, principalmente artistas visuais, escolhem ser autônomos não por orgulho, mas pelas circunstâncias mesmo, né? Essa falta de apoio, isso pesa demais. O teu estilo de trabalho, a forma como tu coloca a tua expressividade numa tela, pode combinar com outros 2, 3, 4 artistas e a partir de então vocês podem trabalhar um grupo, fazer um coletivo e caminharem juntos.
isso já existiu contigo. Eu acho que é difícil, porque o trabalho parece ser bem singular, assim. Eu acho que aqui em São Luís, visualmente, parece que eu ainda não, até parece que eu conheço, né? Outros artistas que trabalham não só na questão nem a temática, mas a identidade visual, aquilo que tu já, creio eu, tu já identificou, já marcou, entendeu? Eu acho difícil de encontrar aqui em São Luís uma outra pessoa que também tenha similaridades, né? Eu já participei de trabalhos harmonizados em conjunto, digamos assim, com outros colegas artistas em exposições coletivas, né? Recentemente, a última se deu no ano passado, né, no segundo semestre do ano passado, que foi lá no Tribunal de Contas do Estado, né? E aconteceu o seguinte, né? O rapaz que estava organizando, ele encontrou uma certa dificuldade em harmonizar os meus trabalhos com outros trabalhos devido à singularidade, né? Mas depois, quando as obras dos outros artistas chegaram, a gente começou a perceber, né, que era possível, sim, colocar um quadro da minha autoria e da autoria de outro artista que contrastasse, né? Embora sejam estilos diferentes, mas tinham essa pegada de passar uma mensagem através de um simbolismo. Existem artistas que fazem trabalhos maravilhosos, mas a gente desconhece porque eles ainda não deram esse passo de exporem ao público, que eles têm essa certa resistência. Tu tens algum trabalho assim que já foi exposto em outras cidades, sem ser São Luís? Não, por enquanto eu ainda não expus fora de São Luís. Mas algumas pessoas de fora já viram os meus trabalhos pelas minhas redes sociais. Tem tela tua fora de São Luís, né? Sim, existem alguns trabalhos meus que estão em Portugal. Vida, Arte, Vida. O que significa, em breves palavras, arte a Mário de Jesus? É o segundo oxigênio. É o que me dá pulsação para a vida, para continuar vivendo. É o que me dá motivação. A arte, ela me resgata de mim mesmo. A arte também, ela não deixa de ser um exorcismo que eu me presenteio para me trabalhar nas minhas imperfeições. Também não deixa de ser isso, né? Não deixa de ser esse processo de autorreciclagem, de ressignificação, de resiliência. Também não deixa de ser isso para a minha vida, né? Porque muitas das vezes eu já me olhei num espelho e de repente eu não me reconhecia. Não me reconhecia devido a experiências, tanto positivas quanto negativas, que eu já vivi. Já houve momentos na minha vida em que eu, como pessoa, cheguei a me questionar: será que o que eu faço, seja enquanto artista, seja como pessoa humana, não é um processo de alienação? Ou será que é uma busca de mim mesmo, é um encontro comigo mesmo? Ou é o meu estilo, a minha forma de me comunicar, o que eu posso deixar para esse mundo, né, através da minha arte? São questionamentos que eu acredito que não só eu, todo artista passa por isso. Cada um chega a um determinado momento que entra nessa crise, né? Essa crise artística e também existencial, porque a arte, querendo ou não, ela desafia, né, a tua existência, o teu ser, né? Até mesmo uma pessoa que faz uma arte de paisagismo, né, que pinta casarões, ela faz isso também no contexto de uma reflexão, né? Às vezes de um momento. Às vezes aquele casarão, aquela paisagem, aquilo ali é a meditação dela, é aquele momento dela de recolhimento interior, de olhar para dentro de si. Porque a gente vive num contexto de muito barulho, muita informação. Então isso acaba deixando a gente surdos e cegos
para nós mesmos. A gente esquece de cuidar de si mesmo, né? Então a arte ela é esse autorresgate também da gente, não deixa de ser. Tu costumas reunir teu trabalho e olhar teu trabalho? Até para a evolução, para te ter um conhecimento, uma questão técnica, da tua evolução técnica enquanto artista, né? Tu costumas fazer isso? Sim. Isso eu faço até como um exercício, né? Quando eu faço as minhas produções, eu termino, claro, eu deixo ela em um determinado ambiente aqui de casa, fico olhando por horas, mas ao mesmo tempo que eu olho assim por 2 momentos. O primeiro momento que eu olho é em apreciar a minha criação enquanto artista, ter esse olhar crítico de artista, mas também o segundo olhar já é um olhar que já não é tanto inquisidor, não é um olhar um tanto exigente. Eu busco, digamos, me despojar desse corpo emocional, sentimental, e olhar a arte como uma pessoa que também já não é tão envolvida nesse mundo das artes. Então eu busco olhar, a volta, analisar como seria se eu fosse um público leigo, um público que não é tão inserido nesse contexto das artes, encarar de repente uma obra que tem vários simbolismos, várias metáforas, que expressa vários sentimentos através desses corpos robustos, né? Essa nudez, essa expressão dos rostos, né? De alegria, de angústia, de tristeza, enfim. E teus trabalhos, assim, a tua pintura, a tua técnica, as tuas temáticas, tu achas que elas vão ainda permanecer em produção como estão por mais tantos anos? Ou tu és daqueles artistas que não vê problema algum em, tipo, eu estou vivendo a fase amarela, azul, branca, e daqui a pouco eu estou, entendeu? Aquele contexto bem Picasso, né? De viver várias fases e momentos. Bom, fases e momentos eu já tive muitos na minha vida. E pode ser que no decorrer da minha trajetória eu ainda tenha outros momentos, né? Outros momentos, assim, de cores quentes e de cores neutras. Essa é uma pergunta difícil, é uma pergunta desafiadora, porque uma coisa é você se ver como artista atualmente. Agora, futuramente, a gente não sabe, né? E é muito interessante isso que tu colocou, né? As nossas atitudes, elas ecoam, né? Esse no futuro, no amanhã. Isso também é até falado naquele filme, O Gladiador, que é um filme muito interessante, né? Que ele diz acho que é para o filho dele, aquilo que a gente faz hoje ecoa na eternidade. Mas, assim, futuramente, eu acredito, né? Eu acredito que ainda possa reverberar para o futuro, possa ser alguma resposta para as gerações futuras ou não. Isso depende muito de como as cabeças humanas se deixam influenciar por aquilo que elas colhem como informação, processam e interpretam. A pessoa interessada em adquirir um quadro teu, um trabalho teu, ela faz como? A pessoa pode entrar em contato comigo ou pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, né? Falando por inbox, no privado. De redes sociais eu tenho o Facebook e tenho o Instagram, né? Somente. Que são? @Solidão Povoada 7. Solidão sem acento, né? E o meu Facebook é Mário de Jesus Silva de Menezes. Atualmente eu tenho 2 Facebooks. Isso porque o meu primeiro Facebook, que eu coloquei o mesmo nome, né, para não gerar confusão, o meu primeiro Facebook ele acabou sofrendo uma censura
Eu fiquei bloqueado por uns 3 meses por causa de um dos meus últimos trabalhos em que eu fiz uma releitura de São Miguel Arcanjo, lutando contra o demônio. E o demônio eu retratei como o ex-presidente, né? E isso foi algo que teve um impacto um tanto polêmico, o que já era de se esperar, né? E também negativo, né? Recebi muitas críticas, algumas pessoas queriam que eu apagasse isso e tal. E acabei sendo denunciado e aconteceu isso, né? Fui bloqueado por 3 meses, algumas pessoas estranharam, então eu me vi na obrigação de criar uma nova rede social do Facebook, né? Comuniquei para as pessoas mais próximas, as que me conhecem, né? Para não estranharem. Ele tá enviando uma mensagem, mas é com uma outra foto. Isso pode ser fake, porque existe essa questão das fake news. Eu sou uma prova viva de que acabei também sofrendo fake news, né? Nesses tempos sombrios que a gente atravessou. As 2 redes sociais do Facebook eu estou usando sim, atualmente. No MA Cult, a gente busca conhecer o lugar da arte no Maranhão, os processos criativos e as histórias dos fazedores de arte no estado mais cultural do Brasil. E neste episódio eu conversei com o artista visual Mário de Jesus, a quem agradeço pelo tempo disponível, a atenção e também pelo lanchinho que rolou depois do papo. Eu espero que tenham gostado e, sendo assim, não custa nada compartilhar, não? Deixe lá um recado para nós no e-mail meacult777@gmail.com. Um forte abraço e até uma nova conversa aqui no MA Cult Podcast. MA Cult Podcast. Conversas culturais e manifestações artísticas emaranhadas num só lugar. Apresentação e direção de Marcos Belfort. A locução é de Mayra Nogueira, com edição de áudio de Márcio Calvé. MA Cult Podcast, uma produção da Bel Áudio Visual.